Bom, gente, vamos para a revisão, então, de hematologia, direcionando justamente para a prova especificamente, tá certo? Então, a primeira parte aqui que a gente precisa, pelo menos, rever alguns assuntos importantes, melhor, rever alguma coisa que vocês viram lá no início do semestre, que é a questão da hematopoese. Então, diminuindo aqui para vocês poderem observar. Quando a gente estuda a hematopoese, então, quando eu falei da hematopoese para vocês, eu falei sobre a existência, né, de células muito indiferenciadas, as pluripotentes, que ao receber diferentes fatores de crescimento em teleucinas, então elas vão aos poucos se diferenciando e se comprometendo para dar origem às células sanguíneas. E no estudo da hematopoese, pelo menos nós vimos que existem duas linhagens importantes para a formação das células sanguíneas. Então, nós temos a linhagem que nós chamamos de linhagem mieloide e a linhagem linfóide. A linhagem linfóide, ela vai dar origem aos linfócitos T e B e células NK. Já a linhagem mieloide, ela vai dar origem às outras células. No caso, a questão da formação de hemácias, de plaquetas, dos granulócitos e de monócitos. Vocês lembram quais são os granulócitos? Não? Como assim? Granulócitos são os basófilos, eosinófilos e os neutrófilos. Granulócitos é porque na constituição do citoplasma, eles apresentam grânulos que são sintetizados e são acrescentados durante o processo de diferenciação celular da granulopoese ou da série granulocítica. Opa, agora. Tá? Então, assim, na série granulocítica, então nós temos aqui a diferença ou a diferenciação celular. Deixa eu vir para outro ponto, tá? É uma diferenciação celular que é importante da gente rever também alguns pontos que são fazem parte de todo esse processo de diferenciação celular. Então, aqui, ela inicia a série granulocítica de fato, quando a célula ela começa a se diferenciar e chegar no momento de mieloblasto. Tá? Então, o mieloblasto ele vai iniciar esse processo de diferenciação celular. O mieloblasto é uma célula que ela vai sofrer mitoses para poder manter a celularidade da medula óssea para a produção de novos granulócitos. Tá? Então, o mieloblasto é a primeira célula. É uma célula grande, com núcleo também grande. É a relação entre núcleo e citoplasma. Nós vamos observar um núcleo muito maior em relação à quantidade de citoplasma. E nesse núcleo, vamos também observar a questão da cromatina, que ela vai ter uma cromatina frouxa, e a presença de nucléolos, que aí a presença desses nucléolos vai ser de 2 até 5 nucléolos. Então, dá para contar a presença desses nucléolos no citoplasma, no núcleo dessa célula. A próxima célula a ter aí o processo de diferenciação celular é justamente o promielócito. Qual a diferença do promielócito para o mieloblasto? Aqui no promielócito, os nucléolos eles já diminuem ou eles já sumiram por completamente, porque a cromatina ela vai ficando um pouco mais condensada. E em contrapartida, nessa célula ela começa a síntese das granulações ou da composição dessas granulações primárias ou azurófilas, que elas estarão em tamanho relativamente grande, que vão estar presentes no citoplasma. Então, é isso que vai caracterizar um promielócito. Em seguida, no processo de diferenciação celular, aí nós temos o que? O mielócito. Tá? Então, nesse mielócito, o que nós vamos observar exatamente? Além da presença dessa granulação primária, que ela vai diminuindo de tamanho, ocorre também a síntese e o armazenamento de outro tipo de granulação, que nós chamamos de granulação secundária ou granulação específica. Específica por quê? Porque ela que vai caracterizar a partir desse momento de mielócito qual é o tipo de célula que ela vai dar origem ao final, ou seja, a partir dessa granulação específica ou secundária, se for uma granulação de neutrófilos, então ela vai ter uma constituição específica para os neutrófilos, porque os neutrófilos eles fazem o processo de fagocitose. Se for os eosinófilos, então os eosinófilos eles têm um outro tipo de constituição nessa granulação secundária,
em que vai auxiliar no processo de nos processos alérgicos e também tentar eliminar as infecções parasitárias, principalmente de ectoparasitas. Tá? E aí nós vamos ter um outro tipo de granulação com outros tipos de constituintes que vai compor justamente a granulação de basófilos, que aí esses basófilos eles vão estar atuando em todos os processos alérgicos e infecciosos, em que ele vai estar atuando diretamente ou ele vai estar sendo estimulado diretamente por conta dos receptores que ele apresenta para IgE. Então, ele tem uma ligação muito forte nas reações de hipersensibilidade juntamente com os mastócitos. Então, essas granulações secundárias que aparecem no mielócito, elas são importantes para poder determinar qual é o tipo de célula que o mielócito ele vai estar comprometido para poder se diferenciar nesses granulócitos, tá? Em seguida, nós temos quem? O metamielócito. Que é esse metamielócito, o que é que vamos observar? Uma diminuição, uma condensação muito maior do núcleo, um aumento desse citoplasma, e o núcleo ele começa a ter uma pequena invaginação, indicando aí que esse núcleo está tendo uma transformação nesse núcleo. Em seguida, nós temos a diferenciação para bastão ou bastonete. Nesse ponto aqui, nós temos também a adição de uma granulação, que nós chamamos de granulação terciária, mais especificamente gelatinases, que auxiliam também no processo de degranulação e de eliminação ou de contenção dos patógenos em si, tá? E aí, o que nós vamos ter nesses bastões ou nesses bastonetes? Uma maior invaginação desse núcleo. Esse núcleo está começando a se preparar, a se dividir em lóbulos especificamente. E chegando já na última fase de diferenciação celular, nós temos já as células efetoras, que são os granulócitos, que vamos observar a presença de basófilos, neutrófilos, uma grande quantidade, e também de eosinófilos. Já nessa fase, antes dessas células serem liberadas para a corrente sanguínea, também são sintetizadas e acrescentadas, armazenadas no citoplasma dessas células, presença de vesículas secretoras, para poder justamente ajudar na degranulação dessas granulações presentes no citoplasma dessas células. Tá? Então, são essa sequência de células, de eventos que ocorrem durante a série granulocítica. Aí, vou mostrar para vocês aqui esta outra célula, ou melhor, este outro slide, em que vamos estar dividindo em dois grupos, tá? Então, temos um grupo aí que nós chamamos de período mitótico ou de fase mitótica da série granulocítica, que são justamente o mieloblasto, o promielócito e o mielócito. Por que nós dividimos ou chamamos de fase mitótica ou período mitótico? Porque são essas células que vão estar, além de ficarem comprometidas a dar origem a essas células, elas também têm um alto poder de mitose. Então, elas acabam por manter a celularidade da granulopoese. Tá? Então, elas são importantes para manter. Então, ao mesmo tempo que elas estão se diferenciando para dar origem à próxima célula, ela também sofre mitose para poder manter essa quantidade de células numa quantidade suficiente para poder suprir a necessidade do nosso organismo. E aí embaixo nós temos o metamielócito, o bastão e os granulócitos em si. Então essas outras células é que nós chamamos de período ou fase de diferenciação, porque a partir desse momento essas células já não conseguem fazer, mas já mitoses especificamente. Então elas só vão ficar comprometidas a se diferenciar cada vez mais para poder chegar na fase final de diferenciação, que são esses granulócitos. Já para a série monocítica, então na série monocítica, eu coloquei esse quadrinho aí, bem importante, bem ilustrativo, que mostra justamente esse processo todo de diferenciação. Então nós temos aí as extincéus, que elas vão se diferenciando, que elas vão recebendo esses fatores de crescimento, né? E vão dar origem aos progenitores até chegar justamente nos precursores. E esses precursores, eles são justamente o monoblasto, que aí, como o próprio nome diz, que é blasto, então esse blasto deve ficar lá retido na medula óssea. Então é precursor porque eles também realizam várias mitoses para manter a celularidade dessa célula. Nós temos aí também o promonócito, tá?
E depois esse promonócito ele vai se diferenciar em monócito, que ele vai ficar na corrente sanguínea, no sangue periférico, e ao chegar em algum tecido ele vai dar origem ao que nós chamamos de macrófago. Nessa figurinha aqui ao lado, então nessa figurinha ao lado, nós vamos observar o que especificamente? Tá? A letra A aqui dessa figurinha é para demonstrar como é a morfologia de um monoblasto. A B é para demonstrar a morfologia de um promonócito. Observe que é bem parecido, né? Um monoblasto de um promonócito. Mas aí qual vai ser a diferença de um para outro? Bom, no caso aqui, o monoblasto é a mesma coisa, uma célula muito grande, indiferenciada, essa relação núcleo-citoplasma, a gente vê um núcleo muito maior em relação a esse citoplasma, e no núcleo, vamos observar a cromatina muito frouxa e a presença de nucleus. Na B, que é o promonócito, a cromatina continua frouxa, só que ela condensa um pouquinho, então a visualização de nucleus ela fica um pouco perdida nesse ponto. Pode ser que a gente consiga ainda observar em alguns promonócitos um ou outro nucleolo, mas teoricamente nesse ponto já não se tem mais a presença de nucleolos. E aí, já na fase final da diferenciação celular, nós temos o monócito, que aí está representado pela letra C. Então, observe como é o monócito dessa letra C. Então, o monócito, que ele não tem uma morfologia exatamente regular, própria. Então, a gente observa um núcleo ainda muito grande, um citoplasma muito grande. Alguns monócitos podem apresentar presença aí de vacuolizações, tanto no citoplasma quanto no núcleo, indicando que esse monócito pode ter sido ativado em algum momento. E aí, quando esse monócito sai do sangue periférico e ele migra para os tecidos, ele se transforma em macrófago, que é o que demonstra aí a morfologia de um macrófago na letra D de dado. Aqui ao lado, eu tenho uma outra figura um pouco maior para poder mostrar justamente essas diferenças de morfologia em relação ao monócito. O monócito é um tipo de célula em que a gente não tem uma descrição de uma morfologia correta. A gente tem que observar alguns detalhes, como o tamanho, comparar o tamanho em relação às hemácias, ver se tem esses pequenos detalhes, como presença de vacuolizações. Alguns monócitos podem apresentar granulações no seu citoplasma, então a morfologia dele é muito diversificada quando a gente tenta identificar os monócitos, mas aí tem algumas coisas que a gente pode estar utilizando para poder diferenciar um monócito dos outros tipos de células, tá certo? Vamos para o próximo. Então aqui na próxima série nós temos o quê? Nós temos a série linfocítica. Nessa série linfocítica, então, observe que nós temos a mesma ordem, né? Nós temos as gincels, nós temos os progenitores, né? Até chegar nos precursores. E aí, nesses precursores, nós temos o que exatamente? Nós temos o linfoblasto, depois nós temos o prolinfócito, os linfócitos em si, que no sangue periférico a gente não consegue diferenciar o linfócito T de um linfócito B, a não ser que façamos a imunofenotipagem para a gente poder identificar esse linfócito especificamente. E aí, esse processo de diferenciação é importante a gente relembrar o seguinte: linfoblasto. Um linfoblasto, a característica de linfoblasto é muito parecida com a de monoblasto. Por quê? É uma célula grande, com relação núcleo-citoplasma também grande, um núcleo muito maior em relação ao citoplasma. E no núcleo, além da cromatina ela estar frouxa, a gente também observa a presença de nucleolos. Já no prolinfócito, que aí já é a letra B de bola, então o prolinfócito é uma célula um pouco menor. Essa relação núcleo-citoplasma, ela acaba mantendo, na verdade, essa relação. O núcleo ainda continua muito grande, mas a gente observa uma maior condensação desse núcleo, da cromatina, e isso a gente perde a visualização de nucleolos. E aí, quando a gente chega na próxima processo de diferenciação, a gente chega nos linfócitos, tanto T quanto B. Então, os linfócitos, eles apresentam sempre a mesma morfologia. É o que eu quero mostrar na figura ao lado. Então, na figura ao lado, observe como é a estrutura, como é a morfologia de um linfócito. Então, esse linfócito, ele apresenta uma relação núcleo-citoplasma muito grande, porque o núcleo ainda continua muito maior em relação ao citoplasma, só que esse núcleo, ele fica é um núcleo de cromatina extremamente condensada. Então, ela é muito condensada e ela acaba absorvendo demais os corantes. Então, ela vai dar uma observação
vamos observar, né, um núcleo bem mais condensado. E uma observação importante é o seguinte: a maioria dos linfócitos, eles sempre vão apresentar um núcleo, uma morfologia meio arredondada. É algo que sempre vai nos chamar a atenção em relação aos linfócitos na hora de observar no sangue periférico. E embaixo eu coloquei uma morfologia justamente dos plasmócitos. Então, o que é o plasmócito? O plasmócito é uma célula diferenciada do linfócito B, em que esse plasmócito ele se diferencia do linfócito B para poder sintetizar e secretar imunoglobulinas. E observe que nesse processo de síntese e secreção de imunoglobulinas, que são os anticorpos, então os plasmócitos apresentam uma morfologia bem específica. O núcleo, observe que o núcleo ainda continua mais ou menos essa característica meio arredondada. A diferença é que o núcleo ele fica mais rebatido para a periferia da célula. E o citoplasma ele acaba adquirindo um tamanho muito maior para poder justamente comportar essa característica de síntese, né, e secreção dessas imunoglobulinas. Então, essas diferenças entre linfócitos e plasmócitos acabam sendo importantes para a gente poder diferenciar alguns tipos de infecções virais que acabam aumentando e muito a produção ou a visualização desses plasmócitos no sangue periférico. Tá? Algumas patologias, algumas hemopatias também podem provocar esse aparecimento de plasmócitos, só que não são plasmócitos especificamente para combater algum tipo de infecção viral, e sim são plasmócitos que estão relacionados com algum tipo de patologia, e aí aumenta demais a produção de imunoglobulinas, que são as gamopatias. Então, no próximo slide é para falar sobre as leucemias. O que eu preciso falar para vocês em relação a isso? Bom, das leucemias, o que a gente precisa relembrar de fato? Relembrar como é a constituição da medula óssea. Então, eu falei para vocês, na aula de leucemias, né, que a medula óssea vermelha, então a gente diz assim, que ela tem ilhotas ou pontos específicos que vão estar relacionados diretamente com a síntese, com a diferenciação celular das células sanguíneas. Então, nessa figurinha, é para mostrar justamente como é a organização, mais ou menos, de como é a organização de uma medula óssea vermelha. Então, nós temos células em diferentes pontos, né, de diferenciação celular. Então, a gente tem um mielócito, né, a gente tem um eritrócito, a gente tem um mielócito, eosinófilo, eritroblastos, né? Então, a gente tem células em diferentes pontos de diferenciação celular. E é isso que a gente vai encontrar na medula óssea de fato, tá? Mas como é que eu vou saber se o paciente está ou não com leucemia? Então, a leucemia é um processo, uma patologia, uma neoplasia hematológica em que nós temos uma desorganização dessa estrutura da medula óssea. Ou seja, o que antes que eu tinha vários tipos de células em diferentes pontos de diferenciação celular, digamos, ela acaba apresentando uma mutação, uma alteração cromossômica, que ela perde o controle dessa mitose e aos poucos ela vai aumentando de tamanho e substituindo toda essa divisão aí, toda essa organização dessa medula óssea. Então, ocorre uma substituição gradativa dessa medula óssea. Só que essa substituição, ela pode ser uma substituição muito rápida ou uma substituição lenta. Mas o que ocorre em todos os processos da leucemia é que nós temos uma mudança dessa estrutura da medula óssea em si. Que aí a gente vem para esse outro ponto. Então, a gente consegue fazer o quê? A classificação dessas leucemias. Então, a classificação dessas leucemias, basicamente, nós podemos dividi-las em leucemia aguda ou crônica, leucemia mieloide ou leucemia linfóide ou linfocítica, tá? Então, eu coloquei o que seria a leucemia aguda. A leucemia aguda é aquela que apresenta uma evolução muito rápida. Ou seja, todo aquele processo que eu falei sobre a substituição da medula óssea, então a substituição da medula óssea, ela acaba sendo de forma muito rápida mesmo. E aí que a gente consegue observar, assim, em dias, semanas ou menos de um mês, já a presença de blastos no sangue periférico, através do hemograma. Já na crônica, ela tem uma evolução já muito lenta porque ocorre sim uma mudança na estrutura da medula óssea, só que essa mudança, essa alteração, ela ocorre de forma muito lenta, então ela pode levar semanas, meses, anos, para a gente poder realmente confirmar ou observar as alterações no paciente.
E que alterações são essas? É através do hemograma. Então não tem como, deixa eu ver como é que está a medula do paciente, sei lá, aos 5 anos para saber se, por exemplo, ele está desenvolvendo leucemia. Não dá. Então a gente só pode acompanhar o paciente para saber como é que está a estrutura, como é que está a qualidade de saúde dele através do hemograma. Então, se o hemograma ele está começando a apresentar alterações, digamos, eu estou vendo no hemograma um predomínio de células muito diferenciadas, que eu quero dizer, são aquelas células já no período já de diferenciação celular, já na fase final. Por exemplo, eu estou vendo muito, vamos pegar aqui, os granulócitos. Eu estou vendo muito bastão, eu estou vendo muito neutrófilo, eu estou vendo muito metamielócito, então estou vendo muito essas células já na fase final de diferenciação celular. Então, se eu estou vendo muito essas células da fase final, então é bem provável que aquele paciente está com algum tipo de leucemia do tipo crônica, para poder identificar isso. Além dessa classificação de aguda e crônica, a gente tem a classificação de mieloide e linfóide, ou linfocítica. Então, mieloide é justamente a leucemia que ela está atrelada à linhagem mieloide. A linhagem mieloide é aquela que vai dar origem aos granulócitos, aos monócitos, às hemácias, às plaquetas. E aí nós temos vários tipos de combinações de alterações dessa medula óssea que pode estar alterando um grupo ou vários grupos ao mesmo tempo, quando a gente trabalha com linhagem mieloide. Já a linfóide ou linfocítica, ela vai afetar especificamente a essa linhagem linfóide, essa linhagem que vai dar origem aos linfócitos e às células NK. Então, são dois grupos totalmente diferentes que a gente precisa trabalhar e identificar. Dentro desses dois grupos, ou dessa classificação, então vamos dividir aqui em 4 tipos de leucemias. Então, vamos ter a leucemia mieloide crônica, a leucemia mieloide aguda, a leucemia linfóide ou linfocítica crônica e a leucemia linfóide ou linfocítica aguda. Então, eu coloquei algumas informações importantes. Então, da LMC, a crônica, então ela começa a surgir, a aparecer, é mais comum em pacientes a partir dos seus 50 anos. E o que chama a atenção da leucemia mieloide crônica é a presença desse cromossomo, que nós chamamos de cromossomo Filadélfia, que é uma translocação entre 2 cromossomos, o cromossomo 9 e o cromossomo 22. E essa translocação acaba gerando um gene aberrante, que nós chamamos de BCR e ABL. Então, essa é a principal característica da leucemia mieloide crônica, o aparecimento do cromossomo Filadélfia ou do gene BCR-ABL. A próxima leucemia é a leucemia mieloide aguda. Essa mieloide aguda, ela começa a surgir a partir lá dos seus 65, 70 anos, também já fase já muito avançada de idade, em que a gente vai observar no paciente um predomínio de mieloblastos, tá? Então, tanto para a leucemia mieloide aguda quanto a crônica, dá para o paciente fazer os tratamentos, que é a quimioterapia, a radioterapia, tá? Dá para o paciente fazer. As próximas doenças, nós temos a leucemia linfocítica crônica. Nesse caso, nós temos um crescimento, uma característica principal, é um crescimento desordenado de linfócitos B. E esse crescimento desordenado de linfócitos B, o que chama e o que é interessante dessa leucemia, é que, apesar da gente ter uma grande quantidade de linfócitos B, uma parte desses linfócitos B, eles não estarão atuando diretamente como células, linfócitos B, como células apresentadoras de antígeno ou como células produtoras de imunoglobulinas, mas também uma parte vai estar funcionando normalmente, vai estar funcionando como célula apresentadora de antígeno, como célula que vai se diferenciar para a produção e secreção de imunoglobulinas. É bem diferente e é bem interessante esse tipo de leucemia, porque o paciente ele consegue ter uma sobrevida bem melhor quando ele é diagnosticado com LLC. Não quer dizer assim, então deixa o paciente com LLC. Não, dependendo de como o paciente vai responder a esse tipo de leucemia, então pode ser necessário ele fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia. Já a última, LLA, ela é muito comum em crianças. Como o próprio nome diz, então nós vamos observar nessas crianças um predomínio de linfoblastos. E como eu falei para vocês, qualquer pessoa de qualquer idade pode apresentar qualquer uma desses tipos de leucemias. O que vai caracterizar um bom prognóstico ou um mau prognóstico, quando a gente observa essas frequências dessas leucemias de acordo com grupos específicos. Então, assim, a LLA ela é muito comum em crianças. Então, se aparecer em criança a LLA, ela vai ter uma resposta ao tratamento muito melhor se aparecer em um adulto ou até mesmo em um idoso,
que aí adulto ou idoso com LLA, ele tem um mau prognóstico, não vai responder tão bem assim ao tratamento. Então, se, por exemplo, o paciente ele recebeu o diagnóstico, fez o tratamento, só que ele não está respondendo de forma adequada ao tratamento, então o que sobra para o paciente, ou o que dá para fazer para o paciente para melhorar e aumentar as chances de vida dele, é fazer o transplante de medula óssea. E quanto ao diagnóstico das leucemias? Nesse ponto aqui, nós podemos realizar hemograma, para a gente poder justamente verificar essas células, se a gente vai identificar a presença de blastos, ou tentar diferenciar um mieloblasto de um linfoblasto ou de um monoblasto, essas células mais indiferenciadas, ou até mesmo determinar o escalonamento dessas células, ou seja, verificar que existe, numa leucemia mieloide crônica, por exemplo, presença de segmentados, presença de bastão, presença de metamielócito, que são essas células da fase final da diferenciação celular dos granulócitos. Então, através do hemograma, que a gente vai verificar como é que está a distribuição desses leucócitos, para a gente poder, pelo menos, sugerir que o paciente está com leucemia e classificar esse tipo de leucemia. Em seguida, nós temos o que? O mielograma. O mielograma é para a gente poder fazer uma aspiração ou biópsia dessa medula óssea, para poder saber se esse paciente ele apresenta algum tipo de alteração na organização desse estroma medular. Citogenética. A citogenética ela é importante para poder determinar algum tipo de alteração cromossômica, como no caso da leucemia mieloide crônica, identificar se tem aquele cromossomo Filadélfia ou gene aberrante, que é o BCR e ABL. Imunofenotipagem. Dependendo do tipo de leucemia, o mielograma, às vezes, não é o suficiente para a gente poder conseguir determinar o tipo de leucemia. A citogenética não vai ajudar muito. E aí a gente precisa usar a fenotipagem, a imunofenotipagem, que a gente que no caso, vamos marcar essas células para poder identificar em que ponto ou que momento da parte de diferenciação celular aquela célula ela pertence especificamente, para poder auxiliar nesse diagnóstico. E por último, nós temos o que? A biologia molecular, tá? No caso aqui, a biologia molecular é para poder auxiliar no diagnóstico. Em alguns pontos, a citogenética não vai ser o suficiente, então a gente precisa identificar se apresenta outros tipos de mutações, outros tipos de deleções, outros tipos de inserções que, pela citogenética, às vezes, na maioria dos casos, não vai ser possível identificar. E aí o uso da biologia molecular vai ser importante para poder identificar essas outras alterações importantes para o diagnóstico das leucemias. E aí a gente entra na última fase dessa revisão, que são as doenças da hemostasia especificamente. Nessa fase aqui, nessa fase aqui das doenças da hemostasia, o que é que nós vamos observar especificamente? Precisamos lembrar o seguinte, que nós temos as plaquetas, em que essa chamada de hemostasia nada mais é do que uma manutenção do quê? Da fluidez desse sangue. Então, o sangue ele precisa estar fluindo muito bem no interior dos vasos sanguíneos. Se alguma coisa ocorrer em relação a essa fluidez, pode ocorrer ou extravasamento sanguíneo, que são os casos da hemorragia, que, dependendo dessa hemorragia, a gente vai ver aquelas manchinhas roxas na pele do paciente, ou algo muito mais grave, sendo que a hemorragia também é grave, mas é a questão da obstrução desse fluxo sanguíneo com a formação de trombos. E a formação de trombos pode ser o excesso de plaquetas ou até mesmo a ativação do processo da coagulação sanguínea, que vai estar plaquetas unidas junto com redes de fibrinas, e aí quando passa em algum vaso de pequeno calibre, acaba interrompendo esse fluxo sanguíneo, e isso pode levar à isquemia, necrose tecidual. Tá? Então, as características da manutenção da hemostasia, ela depende do funcionamento correto das plaquetas, da constituição dos vasos sanguíneos e da presença e da quantidade a nível plasmático dessas proteínas da coagulação, em que essas proteínas elas são sintetizadas no fígado. Então, para manter a hemostasia, eu preciso desses 3 eventos funcionando normalmente. Se a gente observar algum problema em relação ao funcionamento das plaquetas, um distúrbio da função dessas plaquetas, algum tipo de alteração da função plaquetária, então aqui a gente já vai começar a observar um problema em relação à hemostasia.
Eu observei que o paciente ele tem um problema, uma malformação no vaso sanguíneo. Então, aqui eu também tenho outro problema em relação à hemostasia. Na verdade, o paciente ele tem um problema na síntese de uma ou mais proteínas que compõem o processo de coagulação sanguínea. Então, cada um desses eventos acaba alterando a hemostasia e aí a gente consegue observar essas doenças que caracterizam a hemostasia. Então, desses eventos que eu acabei falando foi o seguinte: desses eventos, o que nós vamos observar ou estudar, relembrar nesse momento, são dois eventos, as plaquetas e as proteínas da coagulação. Então, quando a gente observa as plaquetas, eu tenho uma diminuição da quantidade de plaquetas, plaquetopenia, ou um distúrbio da ativação da função dessa plaqueta, então a gente pode observar, na maioria dos casos, as púrpuras. O que caracteriza as púrpuras é a presença daquelas manchas roxas na pele do paciente, ou até mesmo extravasamento ou sangramento de mucosas, como a gengivomorragia, ou sangramentos na parte intestinal. Já um outro evento que faz parte desse estudo são as proteínas da coagulação. Como essas proteínas elas são sintetizadas no fígado e elas apresentam um processo de regulação gênica, então o paciente ele vai apresentar, nesse caso, uma deficiência nesse gene que vai produzir essa proteína, que está relacionado com a proteína, e esse paciente ele vai apresentar o que nós chamamos de coagulopatia. Só que essa coagulopatia, ou ela pode ser hereditária, que nós vamos ver essas coagulopatias hereditárias, ou o paciente pode ter uma coagulopatia adquirida. O paciente, por exemplo, ele tem um problema no fígado, ele tem cirrose. Se ele tem cirrose, então essas proteínas que são sintetizadas lá no fígado, elas não serão sintetizadas numa quantidade suficiente para poder evitar que o paciente tenha sangramentos. Então, aí nós temos uma coagulopatia adquirida e não hereditária. Aí nas púrpuras a mesma coisa. Nós temos as púrpuras adquiridas e também temos as púrpuras hereditárias. Então, vamos ver a característica, pelo menos, de algumas dessas doenças que afetam a hemostasia. Então, as duas primeiras que eu preciso falar é a questão da PTI, que é a púrpura trombocitopênica imune ou idiopática, tá? E a CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada. Então, na púrpura trombocitopênica idiopática, ela recebe esse nome idiopática ou imune, vamos ficar com idiopática. É porque não se sabe exatamente o que está provocando ou qual é a causa que está provocando o surgimento dessa patologia. O que a gente observa no paciente é a questão da persistência da plaquetopenia. Uma das explicações para a persistência da plaquetopenia é justamente que, em algum momento, o paciente ele pode estar produzindo anticorpos contra as plaquetas dele, e aí essas plaquetas, ao passarem no baço, elas são retiradas em grande quantidade. E isso não dá tempo para o nosso organismo poder responder de forma adequada, ou seja, o nosso organismo não consegue produzir as plaquetas na mesma velocidade que elas estão sendo retiradas através do baço. De modo geral, nós observamos nesses pacientes presença de petequias, equimoses e esses sangramentos de mucosas, mas sem causa conhecida. Então, a gente não sabe exatamente por que isso acontece. Mas o que vai chamar a atenção, além dessa parte clínica, é a questão do hemograma, tá? Então, nesse paciente que apresenta essas plaquetas, a púrpura trombocitopênica idiopática, ele vai apresentar algo que chama muita atenção, que é a plaquetopenia. Tá? Então, chama muita atenção a plaquetopenia. E essa plaquetopenia é uma plaquetopenia que ela vai estar abaixo de 100 mil plaquetas. Então, tem uma variação muito grande. Então, tem pacientes que apresentam 80 mil, 60, 50, 70. E tem pacientes que apresentam abaixo de 20 mil plaquetas. Tá? Então, paciente que recebe diagnóstico de PTI e tem a quantidade de plaquetas abaixo de 15 mil plaquetas, então isso já é um mau prognóstico para esse paciente. E detalhe, não adianta um médico querer fazer uma infusão, eu vou fazer uma transfusão de plaquetas para esse paciente para poder aumentar a quantidade de plaquetas, que não vai surtir esse efeito. Pode até acelerar o processo de destruição e diminuir mais ainda a quantidade de plaquetas dele. Então, é melhor deixar o paciente desse jeito e ficar acompanhando esse paciente. Tá? Além desse dado importantíssimo, que é a plaquetopenia, também alguns pacientes podem apresentar as plaquetas grandes.
Então, uma plaqueta que está acima do tamanho que a gente considera normal, que é de 7 até 11 fentonítros. Então, digamos, fiz hemograma, vi lá, nossa, o paciente está com 30 mil plaquetas. E aí eu analisei um dado dessas plaquetas, que é o VPM, que é o volume de plaqueta. E aí esse VPM está dizendo que ele tem ali um volume de 18 fentonitros, indicando que a plaqueta dele está começando a ficar grande. Então, um dado que chama muita atenção também. Tá? Só que entre esses dois, a plaquetopenia acaba ficando como o principal dado do hemograma. Tem outros exames que podem ser realizados, mas não convém para esse período de prova. Um outro exame que pode ser realizado é o mielograma, para a gente poder justamente observar como é que está os megacariócitos, os megacardioblastos lá na medula óssea. E a gente vai observar que a quantidade desses grupos de megacariócitos e megacardioblastos, eles vão estar na quantidade um pouco abaixo do que a gente esperava como forma de resposta à produção de plaquetas, certo? Vamos para a próxima doença. A coagulação intravascular disseminada. Aqui, o que vamos observar? Nesse paciente, ele tem um problema em relação ao processo de ativação dos eventos da coagulação sanguínea. Então, ele consegue ativar os processos da coagulação sanguínea. O problema é que ele não consegue controlar todos esses eventos. Então, é como se um pedacinho pudesse escapar e aí ele vai se depositando nos vasos sanguíneos e ativando o processo da coagulação sanguínea de forma disseminada, indiscriminada. Tá? É isso que a gente observa nesses pacientes. Então, de modo geral, a gente observa isso. Uma deposição disseminada da fibrina, que ela é oriunda justamente do fibrinogênio, que faz parte, é uma proteína da coagulação sanguínea. E com isso, a gente, como tem essa ativação de forma indiscriminada do processo de coagulação sanguínea, então nesse paciente nós vamos observar uma diminuição da quantidade de plaquetas e um consumo dessas proteínas da coagulação. Então, no hemograma, o que vai chamar a atenção? Somente a plaquetopenia, indicando, olha, está havendo consumo ou está sendo retirada essa plaqueta. Então, vamos observar mais alguma outra coisa aí nesse paciente. Dá para realizar um outro exame, que é o coagulograma. Que o coagulograma a gente vai estar avaliando o processo, esses eventos da coagulação sanguínea. E no coagulograma ele vai dar um resultado alterado, indicando, olha, o processo da coagulação sanguínea desse paciente não está acontecendo de forma adequada. Então, juntando com a plaquetopenia, então a gente pode mais ou menos chegar à conclusão de que o paciente ele pode estar enquadrado nesse caso de coagulação intravascular disseminada. Só que para poder confirmar mesmo, eu vou ter que fazer algum tipo de método sorológico para poder identificar a presença de dois componentes ou um componente, ou um desses dois componentes, tá? Que aí eu vou fazer a pesquisa de dedímeros, que esses dedímeros são justamente fragmentos dessa fibrina, de todos esses eventos que estão sendo ativados da coagulação sanguínea, ou eu faço a pesquisa de PDF, produtos de degradação de fibrina, para a gente poder identificar que o paciente está ativando a coagulação de forma indiscriminada e isso está levando ao consumo, tá, desses elementos, no caso, consumo de plaquetas e consumo dessas proteínas da coagulação, e levando a esse quadro especificamente. Outras duas doenças da hemostasia é síndrome de Bernard-Soulier e trombostenia de Glasgow. Essas duas doenças, elas são caracterizadas por doenças hereditárias, só que elas estão relacionadas com púrpuras hereditárias. Por quê? No caso da síndrome de Bernard-Soulier, a gente observa que o paciente ele tem um defeito genético no processo de adesão plaquetária. Então, no processo de adesão plaquetária, vamos observar no paciente que as plaquetas elas não conseguem se aderir ao local que está ocorrendo esse extravasamento sanguíneo, tá? Então, elas não conseguem fazer esse processo de adesão, porque falta alguma coisa ali para elas poderem realizar esse processo de adesão. Além desse problema de adesão, elas também apresentam uma expressão muito diminuída de um fator que está relacionado com esse processo de adesão, que é o que nós chamamos de fator de von Willebrand. Eu vou falar sobre ele também, tá? E aí, para a gente poder detectar se o paciente tem ou não essa síndrome de Bernard-Soulier, a gente pode realizar um hemograma, que nesse hemograma a gente vai observar a questão da presença da plaquetopenia e de plaquetas gigantes. O que isso quer dizer? Que a quantidade de plaquetas que esse paciente apresenta é uma quantidade muito baixa,
abaixo de 150 a 140 mil. E essas poucas plaquetas, elas não estão naquela morfologia que a gente espera. E sim, elas estão em tamanho imenso, quase ou até maior que o tamanho de uma hemácia. E para a gente poder confirmar se o paciente ele tem um problema na função plaquetária, a gente pode estar realizando um outro teste, que é esse teste de agregação plaquetária. Esse teste a gente realiza para poder determinar se o paciente tem ou não problema na função da plaqueta. Se a plaqueta está realizando os eventos que ela precisa, que é fazer o processo de adesão, agregação plaquetária e ativação, tá? E aí a gente observa que o paciente ele tem um problema nessa parte desse teste. Esse teste indica que não está ocorrendo uma ativação ou uma função dessa plaqueta de forma plena, completa. Tem alguma coisa que está impedindo ou diminuindo esse processo. Já na trombostenia de Glasman, a gente também vai observar um problema em relação a essa função plaquetária, que é a questão da agregação plaquetária. São as plaquetas que são aderidas, agregadas no processo, durante o extravasamento sanguíneo. Então, a gente, ao estudar, ao fazer a biologia molecular, a gente verificou que nesse paciente que apresenta trombostenia de Glasman, ele apresenta uma mutação que diminui ou impede totalmente da plaqueta realizar a função dela. Uma das funções, que é justamente a questão da agregação plaquetária. Ao realizar o hemograma, a plaqueta vai estar normal, tá? Então, o paciente ele não tem problemas na produção de plaquetas. Mas aí eu posso fazer um teste para poder realizar e analisar a questão da função plaquetária, que é o teste de agregação plaquetária. Que aí, nesse teste, ele vai me indicar que a plaqueta ela não consegue realizar a sua função de forma alguma. É totalmente ausente a função plaquetária. E aí eu confirmo que o paciente ele tem a trombostenia de Glasman. As outras duas doenças são as coagulopatias hereditárias, tá? As hemofilias A e B são doenças hereditárias que estão ligadas ao X. Então, o homem acaba sendo muito mais afetado, é o principal afetado, e a mulher acaba sendo a portadora desse tipo de herança. O que chama atenção nesses pacientes é a presença da hemartrose. Hemartrose é uma inflamação e um extravasamento sanguíneo para a articulação. Então, o paciente ele tem um aumento dessa articulação e atrofia desse músculo ou do local ou do membro que consegue identificar a presença dessa hemartrose. E aí, o que vai ajudar a diferenciar? Bom, a hemofilia A é um paciente que apresenta uma deficiência ou ausência do fator 8. E a hemofilia B é a deficiência ou ausência do fator 9. Podemos realizar um teste. O hemograma, não adianta realizar o hemograma, porque aqui as plaquetas estão normais. Esses fatores estão relacionados, são as proteínas que são sintetizadas lá no fígado. E aí o teste para a gente poder analisar a questão da ação dessas proteínas é o coagulograma. E o coagulograma, ele vai dar o resultado alterado. Mas para eu poder identificar se é hemofilia A ou hemofilia B, eu preciso fazer a dosagem do fator, tá? Então, eu fiz a dosagem do fator. Ele deu lá, olha, fator 8 ausente, então, deu ausente fator 8, então eu considero que é hemofilia A. Ah, deu uma quantidade deficiente de fator 9, tá abaixo do normal. Então, se está abaixo do normal, fator 9, então o paciente está com hemofilia B. A outra doença é a doença de von Willebrand. Nesse caso aqui, a doença de von Willebrand também é uma coagulopatia hereditária, em que a gente vai observar uma diminuição plasmática ou uma função anormal de um ou outro fator da coagulação, que ele recebe esse nome, de fator de von Willebrand, tá? Então, para eu poder identificar se o paciente tem ou não a deficiência, o problema em relação à ativação da coagulação, então eu posso realizar um teste, que é o coagulograma, que ele também vai dar um resultado alterado. Mas para poder identificar que o paciente ele tem a doença de von Willebrand, eu preciso fazer a dosagem do fator. E qual é a dosagem? Eu preciso fazer a dosagem do fator 8, para poder saber se ele está numa quantidade normal ou abaixo do normal, e a união do fator 8 com o fator de von Willebrand. Mas por que eu preciso fazer essa dosagem especificamente desses dois aí? Pelo simples fato de que o fator de von Willebrand, gente, ele é um fator em que nós estaremos observando
Aqui nós estaremos observando a questão desse fator 8, ele funciona como cofator, tá? Então, ele vai estar funcionando assim, ele só vai ser ativado, ou ele só vai ativar o fator 8 se tiver esse fator de von Willebrand. Então, se o paciente ele tem uma diminuição plasmática ou uma função anormal desse fator de von Willebrand, então esse fator de von Willebrand não vai conseguir ativar o fator 8. E aí, todo esse processo da coagulação sanguínea, que é para a formação da rede de fibrina, vai estar perdido. Tá? Então, para a prova, vai ser essas informações principais em relação a essas doenças da hemostasia que vocês precisam rever. E não esqueçam de rever o vídeo, fazer a leitura do material de apoio que eu enviei para vocês, inclusive esse último sobre as doenças da hemostasia. Tá certo, gente? É isso. E aí, eu digo para vocês ou para os senhores, boas provas.